Aula Paraná de Geografia, terceira série do ensino médio, aula número 19, com o tema Os conflitos africanos na nova ordem mundial. Objetivos da aula: compreender os conflitos ocorridos no continente africano no pós-Guerra Fria e os seus desdobramentos geopolíticos, analisando os casos de conflitos ocorridos nas seguintes regiões: Sahel, Ruanda, Burundi, Darfur e Sudão. Este é o mapa da divisão dos grupos étnicos africanos. Reparem que a divisão é enorme. Este é o mapa do continente africano no período colonial, dominação dos países europeus. Esta é a divisão política do continente africano atualmente. Esta área em rosa, circulada de verde, é a área da região do Sahel, no continente africano. O Sahel é uma faixa de transição localizada no continente africano que separa o deserto do Saara e a região das savanas. Sahel vem do termo árabe Sahil, que significa costa, tratando-se de uma região semiárida que se estende da Mauritânia ao Sudão, compreendendo partes do Senegal, Mali, Burkina Faso, Argélia, Níger, Nigéria, Chade, Camarões, Sudão do Sul, Etiópia e Eritreia. Aqui temos a localização de Ruanda. A região era habitada por pigmeus e, mais tarde, pelos Hutus, povo banto da bacia do rio Congo. No século XV, os Tutsis, pastores de grande estatura da Etiópia, invadem o local e impõem domínio feudal aos Hutus, mais numerosos. Os europeus chegam no século XIX e, em 1899, a Alemanha declara seu protetorado sobre o território. Com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, os belgas ocupam Ruanda. Primeiramente, reforçam o papel hegemônico dos Tutsis, dotando-se do poder econômico e militar. Nos anos 50, favorecem a formação da elite Hutu, aguçando a rivalidade entre os povos para melhor dominá-los. Em 1962, a nação obtém a independência sob a liderança dos Hutus. Perseguidos, os Tutsis vão para os países vizinhos. Uma boa dica para que você entenda esta questão de Ruanda é o filme Hotel Ruanda. Esta é a região de Burundi. O reino do Burundi existe desde o século XVII e antecede a colonização europeia. A região dos atuais Burundi e Ruanda é marcada pela presença das etnias Hutu, maioria, e Tutsi, minoria dominante. Na década de 1890, o atual Burundi é incorporado às terras coloniais alemãs. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a região fica sob a tutela da Bélgica, que explora as tensões tribais para assentar sua dominação. Em 1946, a tutela passa para a Organização das Nações Unidas, ONU. A maioria das divisões políticas da África, definidas pelos colonizadores, manteve-se em linhas gerais, mesmo após os movimentos de independência. Mais recentemente, houve a divisão do território do Sudão, sendo criado um novo país, o Sudão do Sul. Darfur. Existe tensão em Darfur há muitos anos por causa de disputas territoriais e de direitos de pastagem entre os árabes, majoritariamente nômades, e os fazendeiros dos grupos étnicos Fur, Massalé e Zagawa. O conflito na região de Darfur é de natureza étnico-cultural.
O Sudão do Sul nasceu em 2011 como um dos países mais pobres do mundo, com a maior taxa de mortalidade materna, com a maioria das crianças fora da escola e com um índice de analfabetismo que chega em 84% entre as mulheres. A maior parte dos campos petrolíferos concentra-se no Sudão do Sul, próximo à fronteira. Já as refinarias encontram-se no Sudão do Norte, e os oleodutos atravessam o norte para o petróleo ser exportado através do Mar Vermelho. Estes fatores têm levado às instabilidades na região, e analistas temem a retomada da guerra civil. As atuais fronteiras foram traçadas pelos colonizadores europeus, sem respeitar a antiga organização tribal e a distribuição geográfica das etnias no continente. Era isso pela aula de hoje. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.